Oiê, tudo bem com vocês? Muitos já assistiram alguns vídeos meus aqui no canal, onde eu falo sobre terapia, falo assuntos relacionados ao autoconhecimento, a mulheres que querem sair do papel de mulher guerreira. Porém, esse vídeo vai ser diferente, vai ser mais um bate-papo, onde eu vou contar para vocês a minha jornada até o autoconhecimento. Para quem não sabe, eu sou aliada da Aliança Divergente, sou anfitriã e participo da comunidade da Teoria da Permissão. Não é à toa que eu estou com a camisa explicando o que é permissão. Permissão é uma autorização inconsciente que você se dá para ser, ter, fazer e ir. O que isso significa? Quando temos dependência emocional, a nossa permissão ela se torna baixa em determinada área da nossa vida, determinada área. Pode ser financeiro, pode ser na área de relacionamento e de saúde. Mas eu não vou falar sobre a permissão, e sim como é ser aliada da Aliança Divergente. O ano de 2024 foi um ano bem desafiador para mim, porque eu tinha me separado, início de 2024, de um casamento de 8 anos, onde eu tive uma filha de 4 anos, e eu decidi me separar. Aluguei uma casa e fui morar sozinha com a minha filha, porém eu sempre morava muito perto do meu ex-marido por conta da rotina da nossa filha, para não tirar a convivência dele ali e também a rede de apoio que a gente tinha um com o outro na criação dela. Porém, em agosto de 2024, ele teve um AVC, ficou internado, e eu comecei a partir dali criar a nossa filha sozinha. Foi quando eu morava nessa casa de aluguel, eles pediram a casa por problemas de rede elétrica, parte elétrica da casa, e eu tive que sair da casa. Porém, na mesma semana eu encontrei um novo lugar, estava indo na imobiliária para assinar, porém quem ia contratar para mim aquele contrato de aluguel era minha irmã. No dia de assinar, o dono do imóvel deu para trás e alugou para uma outra pessoa. E eu já estava com data para sair da minha casa que eu morava, já estava com tudo organizado. Foi aí que minha irmã falou: bom, já que você não tem outro imóvel em vista, ao invés de você pagar aluguel, você fica aqui comigo. Para mim era perfeito, porque hoje eu entendo que era uma pré-queda onde eu fui atrás de uma relação de dependência emocional para ajudar a resolver o meu problema. Fui morar com a minha irmã em setembro e nisso estava desempregada, estava endividada, com uma filha pequena, pai da minha filha internado, e sem a rede de apoio que eu precisava para voltar a trabalhar. Foi quando surgiu casas de aluguéis em Angra dos Reis, num condomínio, uma casa apareceu para mim de um casal de amigos e pediu para me cuidar do imóvel. Porém, eu não tinha experiência nenhuma, não tinha nada, só que ali eu juntei como uma renda que eu poderia fazer futuramente e sair da situação que eu me encontrava. Só que eu sempre percebia que alguns acontecimentos da minha vida se repetiam. Por exemplo, eu estava repetindo o ciclo da minha mãe, de sair de um relacionamento, ficar se mudando, pagar aluguel, não dar certo em relacionamentos e criar filha sozinha. Eu estava exatamente igual. Foi quando eu entendi que eu estava repetindo um padrão e eu precisava entender aquilo que estava acontecendo na minha vida. E quando eu me separei, eu percebi que eu estava dependente emocionalmente de uma pessoa que eu tinha conhecido depois da minha separação. E eu falei, bom, não tô dando certo com ninguém, eu estou sozinha, dependente emocional, e eu preciso entender o que está acontecendo na minha vida. Foi quando caiu um vídeo do Ramon Galiberti, que é um dos mentores da Aliança Divergente, ele fala exatamente sobre relacionamentos. E eu caí numa live dele sobre relações ruins. Eu entrei no início de novembro nessa live, mas fiquei assistindo todos os dias, a semana inteira dos encontros eu fiquei assistindo. Foi quando as coisas começaram a se apresentar. Eu entendia que eu era vítima natural, onde sempre eu estava passando por um problema e eu sempre queria que alguém resolvesse aquele meu problema. Foi quando eu entendi que eu estava repetindo o padrão da minha mãe, de mulher guerreira, que cuidava de filhos sozinha, que sustentava a casa sozinha, que não dava certo em relacionamentos, que tecnicamente eu estava ali sendo a guerreira de tudo. E eu entendi que eu estava punindo a minha irmã mais nova pelo fato de eu não ter dado certo na minha vida. E eu meio que obrigava ela a me ajudar a resolver os meus problemas, eu como vítima natural. Foi quando eu contava os meus problemas e ela resolvia os meus problemas. Foi a fase mais difícil, entrar na Aliança Divergente. Quando eu decidi entrar na Aliança Divergente, eu não tinha o dinheiro para entrar. Eu peguei um dinheiro emprestado com a minha irmã mais velha, falei, me empresta a mensalidade. Não sei como eu vou pagar os outros boletos, que eu entrei no boleto, falei, não sei como vai ser, mas a ideia aqui é tentar alguma coisa. Eu já vim de canais de autoconhecimento, já participei de imersão de autoconhecimento, então eu já entendi um pouco como eu funcionava, minhas emoções funcionavam, mas eu não sabia como resolver. Eu tinha um problema, mas eu não sabia como eu ia resolver.
Então foi quando eu entrei na aliança, porque dentro da aliança a gente aprende a resolver os problemas que nós criamos. Depois eu entendi que eram problemas que nós criamos inconscientemente para aprender aquela relação, para precisar passar por aquele problema, para evoluir para um novo ciclo. Foi quando eu entendi que eu precisava resolver. Entrei na aliança divergente e comecei a mapear o meu núcleo interno, que eram as relações que invadiam o meu núcleo, que faziam aonde eu ficasse dependente dela e elas dependentes de mim também, que era o núcleo externo e interno. Falei, bom, eu vou analisar as dependências emocionais e rodar protocolo com todo mundo que aparecer. Foi quando eu rodei o protocolo. Comecei a entender. Quando você entra na aliança, você tem o seu acesso no aplicativo chamado Marca Passos. Lá você tem o áudio diário, lá você consegue assistir os encontros de segunda e quinta-feira, que é impulso e reforço. Lá dentro do aplicativo a gente consegue rodar os protocolos. Então, quando você entra na Aliança Divergente, você acessa o Marca Passos, tem lá minhas jornadas. O primeiro vídeo, a gente fala, ele explica sobre a premissa da aliança, o que é a aliança divergente, enfim. Na segunda jornada, a gente já aprende a criar um plano perfeito. A gente aprende a ter um sonho grande. Foi aí que eu entendi que eu não tinha sonho. Eu não sonhava. Então, eu tive que aprender a sonhar. Eu lembro que eu montei meu plano perfeito, onde eu estava morando na casa da minha irmã de favor. Então, eu entendi que eu precisava sair de lá. Eu precisava ter uma renda, onde eu tinha uma renda fixa e uma renda extra, para conseguir sair de lá e pagar um aluguel compatível ao bairro que eu morava. Porque, lembrando que eu morava próximo ao meu ex-marido. Então, como ele estava no médico, estava passando por tratamento do AVC, eu fiquei sem o apoio dele. Então, eu precisava ficar perto da família, porque caso alguma coisa acontecesse comigo, eu precisasse de alguma coisa, eu tinha que passar com a família dele. Guarda essa informação. Foi quando eu mapeei meu núcleo, fiz o plano perfeito, descobri medos. Medos de achar que eu não ia conseguir, medo de achar que eu não ia conseguir achar trabalho e não saber com quem deixaria minha filha, medo de não dar conta, medo de não fazer dinheiro, enfim, apareceu vários medos. Fui para a jornada do medo, rodei o protocolo do medo e depois fui para a dependência emocional. Na jornada de dependência emocional, entendi o que era núcleo interno e externo, olhei as dependências emocionais, coloquei tudo no papel e falei, bom, agora é hora de fazer tudo o que eu preciso fazer. Comecei a primeira dependência emocional que eu rodei foi com a minha irmã, onde eu morava na casa dela, mais nova, e eu chamei ela para começar a ter uma conversa difícil. Eu lembro que a primeira conversa difícil, eu falei para ela assim, ó, eu tô morando na sua casa hoje, eu percebi que eu usei um problema que eu estava passando para te prender e te obrigar, de uma certa forma, a resolver um problema que eu mesma criei. Eu identifiquei que eu estou como vítima natural, onde eu sempre estou passando por um problema e eu não estou tentando nada e você não tem obrigação de me ajudar e me salvar. Então, eu estou te liberando. Estabeleci um prazo de fevereiro de 2025 até janeiro de 2025. Eu não sei como, mas eu vou sair da sua casa. Vou sair desse lugar de depender de você, porque emocionalmente eu estava casada com ela, porque ela era a mulher que ganhava dinheiro e ficava em casa cuidando de uma criança, então tecnicamente eu estava casada com ela e ela era o homem da relação. Me separei dela, fiz um divórcio emocional, foi muito difícil esse protocolo, chorei bastante. Me retratei, me reparei com ela, perguntei se ela esperava algo de mim, ela disse que não. Eu falei que eu esperava, assim, dela um reconhecimento, porque eu sempre tive uma referência dela como uma mulher grande, uma mulher que deu certo, que sonhou, que conquistou tudo financeiramente, e eu achava que eu tinha que ser parecida com ela. E quando eu entrei na aliança, eu entendi que isso não era a ideia, eu tinha que criar o meu caminho. Então, liberei ela, tive a conversa difícil, estabeleci meu plano perfeito. Aí começou a mágica a acontecer. A casa de Angra que eu peguei, uma casa se tornou duas casas. Depois apareceu mais uma, que era um condomínio fechado. Ficaram 3 casas no final do ano que eu estava cuidando. Então, passou o final de ano alugado. Comecei em 2025, onde eu precisava de uma renda fixa para fazer o valor que eu tinha por mês, para pagar o aluguel, a despesa da casa. Apareceu essa renda fixa e eu coloquei no meu plano perfeito que eu precisava fazer 2.500 mais renda extra, totalizando uns 4.000, mais ou menos. Comecei o ano de 2025 ganhando 2.500 fixo, coloquei minha filha numa escolinha e comecei a trabalhar. Em fevereiro eu encontrei o imóvel que eu queria. Detalhe, eu vi o imóvel em dezembro, mas eu não tinha dinheiro para alugar. Não sabia como eu ia conseguir alugar, mas aquele apartamento eu sabia que eu ia morar. Foi quando as coisas começaram a acontecer. A vida ela é justa. A gente fala dentro da aliança que a vida ela é justa e só está nos esperando. Então ela me esperou. E eu agi, mudei postura, rompi relações que estavam com dependências emocionais, estabeleci limites combinados. Foi aonde eu entendi que eu precisava mudar a minha postura.
e a vida enxergou a minha mudança. Então eu trabalhava, comecei a fazer renda extra, em fevereiro eu aluguei o apartamento, lembrando que quando eu entrei para morar com a minha irmã no apartamento dela, antes de eu entrar eu tinha pedido o nome dela emprestado para alugar a casa que não deu certo. Voltei pro lugar da dependência emocional e pedi o nome dela emprestado, porque o meu nome estava sujo e eu não podia alugar nada, e era só seguro. Seguro fiança. Foi aí que eu entendi, voltei para a dependência emocional. Quando eu entrei no apartamento, me mudei, a ficha caiu que eu estava voltando, chamei ela para conversar de novo. Falei, olha, voltei para a dependência emocional com você, voltei a usar o seu nome, vou estabelecer um prazo que até dezembro de 2025 eu vou sair do seu imóvel, ou vou passar o contrato pro meu nome, vou limpar meu nome, vou dar um jeito, mas não vou usar seu nome mais. Foi aí que as coisas começaram a acontecer. Me mudei, consegui organizar a casa, voltei a ter minha independência com a minha filha, e decidi que eu queria terminar o ano de 2025 num relacionamento bom, com um homem maduro, responsável, e coloquei no meu plano. Então aqui vou começar só um pouquinho falando para vocês como é ser aliado. Essa foi a minha jornada até então. Dentro da aliança divergente, a gente aprende sobre dependência emocional e rodar protocolo de dependência emocional. Quando você identifica as suas dependências emocionais, é onde a sua permissão ela trava. Eu não tinha permissão. Quando eu entrei na aliança, eu não fazia nem 300, 400 reais. Eu entrei na aliança, estabeleci meu plano perfeito, mudei a postura e comecei a resolver os problemas que eu mesmo tinha criado. No começo da aliança, antes de eu voltar a trabalhar, fazer as rendas que eu queria, eu comecei a fazer faxina. Então eu fiz um burnizinho, mandei nos grupos de condomínio que eu conhecia e a faxina foi se apresentando a mim, não tinha com quem deixar minha filha, levava ela ficava sentada assistindo, eu movimentava, fazia a faxina, enfim. Mudei a postura, comecei a resolver os problemas. Então a vida ela entende a partir dessa decisão, quando você percebe, decide e age. A gente chama de PDA. Então dentro da aliança você tem apoio. Quando você entra no grupo preparatório, tem uma anfitriã que te recebe, um anfitrião, te explica como funciona, você fica no grupo misto entre mulheres e homens. Depois de 30 dias, as mulheres vão para o grupo regional de mulheres e homens vão para o grupo regional de homens. Então aqui eu vou te explicando aos poucos para vocês como é que é ser aliada da Aliança Divergente. Tem muito resultado, tem muito padrão que eu descobri, tem muita coisa, mas vou contar mais nos próximos vídeos como é a jornada sendo uma aliada. Aqui é só um feedback, só trazendo uma informação para vocês bem tranquila de como é ser aliada e como foi ser aliada. Se você tem vontade de conhecer a Aliança Divergente, de entrar nessa comunidade, de fazer parte, vou deixar um link de inscrição aqui para vocês e eu espero que isso faça sentido na vida de vocês.